sejamos todos bem-vindos. Convidamos então a todos para formar um pensamento só, direcionar a esses irmãos abnegados do bem, para que através deles possamos chegar ao nosso mestre amigo, nosso guia e modelo, que é Jesus. Para agradecer a ele essa oportunidade que nos deu de aqui chegarmos em busca desse conhecimento, agradecer por esse dia que passamos, por essa noite na qual adentramos, agradecer por nossas famílias, nossos amigos, pela vida dos nossos familiares, e rogar ao mestre amigo que se faça presente junto a nós, através desses irmãos, amigos, nos proporcionando os recursos necessários na realização do nosso trabalho, e que o nosso amigo responsável pelo tema de hoje, Daniel, possa receber toda a assistência necessária desses irmãos para apresentar o seu trabalho da melhor forma e que nós possamos absorver, retornando aos nossos lares melhores de quando aqui adentramos. Com essa simples e humilde prece, nós damos por aberto a primeira parte do nosso trabalho. Então, passamos a palavra ao nosso amigo. Que assim seja. Uma boa noite a todas, a todos. Sejamos todos bem-vindos a esta casa de paz, equilíbrio, humor. Que possamos estar em sintonia com o nosso Pai Celestial, na certeza que os recursos que nos chegam nos amparam, nos protegem, nos reerguem para as provas que cabem a cada um de nós desenvolver. Nesta noite, então, que aqui nos encontramos, resolvemos trazer um assunto que é de total importância a nós e que nos dá sentido a esta presente reencarnação. Aqui todos nós retornamos no sentido de estarmos em harmonia, buscarmos nos tornar maiores, elevarmos os nossos espíritos, cumprirmos com a nossa jornada, sermos útil a esta grande construção do nosso Pai, de estabelecer um reino em cada um de nós, nos nossos corações. A família para todos nós e para a espiritualidade é algo fundamental para esse nosso processo evolutivo. A família, ela ganha um sentido mais amplo quando ela é entendida com o conceito de que une afins para bem viverem, conviverem, estreitarem laços, unirem esforços para o bem comum. Então ela extrapola esse conceito mais restrito que é o lar, né? Que é onde nós nos reunimos entre espíritos simpáticos ou muitas vezes aqueles que retornam para resgatar algumas desavenças de experiências anteriores. E a espiritualidade trabalha e deixa isso muito bem claro, o papel da família na nossa sociedade. Então é na família, nesta base, nesta célula menor, que nós encontramos as grandes oportunidades para nos elevarmos, mas também para promovermos a mudança geral, generalizada no globo, e assim alcançarmos um mundo mais feliz, mais ditoso. E não é por nada que a espiritualidade trabalha nisso, e não é por nada que nos centros espíritas nós temos um departamento, hoje a área da família, que congrega esforços por trazer entendimento do papel da família nesse nosso processo construtivo, nesse processo evolutivo. E nos explicar, afinal de contas, por que nós estamos associados a um grupo familiar, que por vezes, às vezes, não nos pareça o mais adequado, porque as limitações se estabelecem, às vezes os conflitos se estabelecem, mas não existe aí o acaso. A espiritualidade, ela trabalha para bem planejar o nosso retorno restrito a um núcleo familiar, onde nós estaremos com aqueles que melhor têm propostas, provas a desenvolver junto a nós. Para nós bem lembrarmos disso, eu remonto a uma outra exposição onde nós estivemos aqui e falamos sobre a confiabilidade nas relações familiares.
Naquela época nós falamos dessa confiança que se estabelece uma vez que bons sentimentos estão permeados naquele núcleo familiar. Então são filhos que se espelham nos pais, no seu processo de construção, no processo educativo, são pais que aprendem junto com os filhos e assim todo o grupo ganha e com certeza a sociedade também ganha. E não fugindo deste assunto, mas hoje trazendo uma ampliação desse, nós vamos falar do comprometimento das famílias. Mas para que nós reforcemos esse entendimento, eu destaquei dois itens do Livro dos Espíritos, questões 980 e 745, que nos chamam para essa oportunidade de nós estarmos reunidos em família. Não existe maior felicidade, maior gozo para o espírito quando ele está unido aos seus e esta união se dá pelos laços de verdadeiro amor. A questão 980, ela sim tem como questionamento: o laço de simpatia que une os espíritos da mesma ordem constitui para eles uma fonte de felicidade? E os espíritos respondem: os espíritos entre os quais há recíproca simpatia para o bem encontram na sua união um dos maiores gozos, vistos que não receiam vê-la turbá-la pelo egoísmo. Formam no mundo inteiramente espiritual famílias pela identidade de sentimentos, constituindo nisto a felicidade espiritual, do mesmo modo que no vosso mundo vos agrupais em categorias e experimentais certo prazer quando vos achais reunidos, na afeição pura e sincera que cada um volta aos outros e de que é, por sua vez, objeto. Tem eles um manancial de felicidade, porquanto lá não há falsos amigos nem hipócritas. Então, os espíritos, eles são claros, categóricos aqui em nos dizer que não existe maior felicidade de nós nos reunirmos aqueles que nos tocam o coração, aqueles que estreitaram laços de amor nessa nossa caminhada, nessa jornada. Estejamos do lado de lá, no plano espiritual, ou no plano material, aqui reencarnados que estamos. E é dever nosso promovermos esta união, este bem-estar, este estreitamento de sentimentos, sentimentos nobres, enquanto aqui nós nos reunimos a um grupo familiar, a um núcleo familiar. Né? Mesmo que por vezes nós encontremos conflitos dentro do grupo familiar, é fundamental que nós trabalhemos para dirimir essas dificuldades e sairmos daqui mais unidos, mais felizes por bem convivermos. A questão 745 do Livro dos Espíritos, ela nos fala que uma vez que nós abramos mão da família, nós recrudescemos no nosso processo evolutivo, nós nos animalizamos. Questão 775. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços familiares? Uma recrudescência do egoísmo. Então nós voltaríamos a um estado mais primitivo, abrindo mão de estarmos unidos em família. E quem é que perde com isso? Nós perdemos, mas a sociedade, o globo perde. O globo todo perde com isso. Então, é por isso que os grupos espíritas, a sociedade, outras crenças, outros núcleos religiosos trabalham tanto pela integridade da família. Porque todos bem entendem que é na família que reside as melhores oportunidades de todos nós unidos construirmos um mundo melhor, né? Nesse processo educativo. A veneranda benfeitora Joana de Anjos, no livro Constelação Familiar, vai nos falar: a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Toda vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos, abalada nas suas estruturas. E eu falo tanto de família, e falo do comprometimento que deve se estabelecer dentro do núcleo familiar. Mas, afinal de contas, o que é comprometimento? Então, segundo o dicionário Aurélio, comprometimento, substantivo masculino,
diz respeito ao ato de comprometer-se, de assumir um compromisso para comigo mesmo, para com o próximo ou para com alguma coisa. E mais do que isso, este compromisso ele deve estar eivado de bons sentimentos. Então eu devo agir com afinco, com determinação, com zelo, com responsabilidade diante daquele compromisso assumido. Eu não posso agir com descaso, exaltar promessas ao acaso e essas promessas não virem a ser cumpridas. Um compromisso, ele espera de nós um ato de honradez. Uma vez que nós venhamos nos comprometer com um irmão, conosco mesmo, eu me comprometo por me modificar. Então eu tenho que seguir com aquele objetivo. Ser responsável para com esses compromissos assumidos. E o Livro dos Espíritos, neste sentido, fala que o nosso retorno, reingresso a um plano material, ele não é fruto do acaso. Existe todo um planejamento por detrás para que nós aqui estejamos estagiando em mais uma jornada junto aos nossos familiares. A literatura espírita nos fala de departamentos que são responsáveis por esse planejamento. Se nós pensarmos e nós formos estudar obras de André Luiz, como E a Vida Continua, Nosso Lar, nós vamos encontrar departamentos lá que se relacionam a este propósito de bem planejar o retorno dos irmãos a um plano material. Lá no Nosso Lar nós encontramos junto ao departamento do auxílio esta área que responde pelo planejamento reencarnatório. No livro Memórias de um Suicida, na colônia correcional Maria de Nazaré, nós também vamos encontrar um departamento responsável pelo planejamento que fica na área mais distante da colônia. Então nós temos conhecimento de que este planejamento acontece. E este comprometimento, este compromisso, ele só é bem trabalhado quando planejado, quando isto não é fruto do acaso. Então, em retornando ao plano espiritual, na erraticidade, é feita toda uma avaliação do que foi a nossa vida anterior, o nosso retorno ao plano material, para que uma outra oportunidade se estabeleça, aonde eu devo reencarnar, com quem eu devo reencarnar, quais os propósitos da minha nova existência. Então, lá são traçados os gêneros das provas que serão executadas. Claro que o espírito, para participar deste processo, ele deve ter condições para tanto. A espiritualidade nos diz que existem dois casos em que não é possível ao espírito bem planejar o seu retorno ao plano material. Quando ele ainda está em um estado inferior de evolução, então nos seus primeiros estágios, o espírito ainda não tem condições para trabalhar esse processo e os técnicos do plano espiritual assim constroem esse novo planejamento. De outra forma, aqueles espíritos que se comprometeram moralmente, não obedeceram às leis do Pai, não utilizaram bem esta oportunidade de evolução através de uma reencarnação e se comprometeram perante as leis divinas, muitas vezes estão em um estado tamanho de perturbação que não tem condições de bem construir esse novo reingresso, esse novo planejamento. A espiritualidade também trabalha para isso. Mas de uma forma geral, na condição em que nós nos encontramos, já é possível que nós pensemos, quando for o nosso retorno à pátria espiritual, que nós iremos trabalhar para uma outra existência, para um outro projeto reencarnatório. Sendo assim, vamos citar ainda uma outra questão. Se temos a questão 171, que nos fala exatamente sobre o planejamento reencarnatório. Sobre o que está baseado o dogma da reencarnação?
Todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhe faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. É do conhecimento de todos nós que esse processo de tornar a nós, espíritos perfeitos, é muito demorado, muito longo, né? Ninguém se tornará um Cristo da noite para o dia. Precisaremos estagiar inúmeras milhares de vezes para assim alcançarmos a plenitude da nossa capacidade intelectual, da nossa capacidade moral, da nossa predisposição a trabalhar por um projeto maior. Mas nós chegaremos lá com afinco e dedicação. Uma vez que nós tenhamos este conhecimento, fique claro para nós, então, que o nosso Pai nos oportunizará tantas reencarnações quanto forem necessárias para isso. E junto aos nossos irmãos, aos nossos familiares. Não nos faltará oportunidade. O processo reencarnatório é fundamental para o crescimento do espírito. O planejamento pode ser elaborado pelo próprio espírito, desde que ele tenha condições morais e intelectuais. No caso de espíritos menos adiantados, seu planejamento pode ficar na responsabilidade de outros espíritos mais esclarecidos. O espírito não pode esquecer que, além de buscar o progresso, deve tornar o mundo material um local bom de vivência. Nós fazemos uma pausa e aqui nós ressaltamos o nosso papel perante a sociedade, né? Por vezes nós nos sentimos pequenos, incapazes de fazermos a diferença por esse mundo, de promovermos a mudança. Mas é no lar, nesse núcleo melhor, que nós nos tornamos este agente da mudança. É necessário, então, uma boa formação, uma responsabilidade, um zelo, um comprometimento dentro do lar, para que nós nos tornemos as peças indispensáveis, fundamentais, por promover essa mudança, por tornarmos o mundo melhor, mais harmonioso. Quando nós nos evadirmos desta nossa responsabilidade, deste compromisso assumido, nós perdemos, com certeza nós nos endividamos, nós retardamos o nosso processo evolutivo, mas também nós interferimos na vida dos nossos irmãos. Nós não estamos vivendo isolados neste mundo, no universo. Nós pertencemos ao universo e nós interagimos com os nossos semelhantes. Uma vez que nós desenvolvamos estas relações, é notório que algo há de ser acrescentado ao meu irmão e vice-versa. Algo eu poderei fazer por um grupo e vice-versa. Se eu ajo equivocadamente, eu atrapalho esse processo, retardo o meu desenvolvimento e não permito que logo em sequência nós tenhamos um mundo melhor. Há encarnações compulsórias para muitos espíritos que acumulam compromissos, principalmente quando envolvem terceiros. O seu passado espiritual tem influência decisiva nesse processo de escolha. As ligações com desafetos são geradoras de reencontros para que se desfaçam os laços de amizade e ódio. A espiritualidade vem nos esclarecer que quando nós retornamos a este plano em um núcleo familiar, na maioria das vezes, na grande maioria, nós aqui nos reunimos a espíritos simpáticos, afins, amorosos, que já desenvolveram estes sentimentos de maior puro amor, né? Mas dentro do lar, por vezes nós encontramos o conflito, ou melhor, a oportunidade para nós eliminarmos este conflito. Então não fique vexado aquele que por vezes encontrar alguma relação mais conflituosa dentro do lar, de irmãos, pai com filho, ou até aqueles que zelam pela educação dentro do lar. Isso é um processo
de reparação promovido através de um planejamento que tem por propósito unir estes espíritos, que em outro momento estiveram distantes em sentimento um do outro. No livro Missionários da Luz, ali nós encontramos um caso muito concreto de um planejamento onde espíritos que se maltrataram em vida anterior estão juntos neste processo para resgatarem os débitos assumidos. Então ali nós temos os personagens Adelino, Raquel e Sigismundo. André Luiz sempre teve o cuidado de estabelecer nomes muito pitorescos. Eu acho que ele tinha o cuidado de que essas pessoas, estes nomes escolhidos, não fossem frequentemente utilizados no nosso plano, porque alguém poderia se julgar aquele espírito no caso. Então, às vezes, é até interessante os nomes que ele usou. Mas, voltando à situação, ali nós temos um caso muito grave de um filho que em vida anterior assassinou o pai. E eles voltam numa programação, num projeto, todos juntos, reunidos, para eliminarem aqueles sentimentos ruins que se estabeleceram em outra vida. E se nós pensarmos no caso prático, concreto, nos parece muito grave, né? Mas se nós eliminarmos esta visão do ocorrido, mas nos voltarmos para a oportunidade de resgate, nós aí teremos a certeza da misericórdia do nosso Pai. É através da reencarnação que nós temos a certeza da justiça do nosso Pai. É através da reencarnação que se explicam muitas desigualdades que aqui estão no nosso planeta, no nosso globo ainda. Ricos e pobres, os mais favorecidos, os menos favorecidos, os sãos e os doentes. Só através da reencarnação, desta pluralidade das existências, que nós temos certeza que não existem favorecidos neste processo de criação do nosso Pai, dos espíritos que estão povoando este universo. Mas pensemos então, se nós assumimos a ideia, a convicção de que não somos frutos do acaso, que existe um planejamento para que nós aqui estejamos novamente e reunidos em um grupo familiar, que existe um comprometimento, um compromisso de cada um de nós assumido na espiritualidade para fazer a diferença na presente reencarnação, de aqui nós gozarmos dos melhores sentidos, das melhores faculdades para sairmos vitoriosos. Afinal de contas, qual é a postura que nós devemos assumir dentro do lar para que este compromisso seja vitorioso, construído? Qual é o nosso comportamento, o nosso zelo, o nosso cuidado dentro do lar? Então eu trago em seguida umas dicas muito simples, mas que são estabelecidas, desenvolvidas por todos nós no dia a dia, mesmo que nós não nos apercebamos. Vamos lembrando então. Hábitos para manter a família unida. Então todos nós vivemos em família, independente da constituição desta família. Estamos ali entre companheiros, filhos, avós que moram juntos, tios que moram juntos, as diferentes constituições. E aqui aparecem dicas do nosso dia a dia, que, por exemplo, nos dizem respeito aos limites de cada um. Então, é necessário que nós respeitemos o limite de cada um dentro do lar, né? Todos nós somos espíritos em desenvolvimento, estamos num estágio evolutivo e temos as nossas diferenças. E nós devemos aprender a viver com essas diferenças, né? Sem que para isso eu maltrate o outro semelhante, porque eu desejaria que ele fosse e agisse de uma forma. Na medida do possível, nós respeitamos estas diferenças, desde que estas diferenças não tragam prejuízo a este espírito ou aquele grupo.
Cabe então aos tutores, aos educadores dentro do lar, trabalharem com essas diferenças e assim tratarem os filhos, tratarem aqueles que estão dentro do lar, na medida do possível, dentro da paciência, da tolerância, promovendo os bons sentimentos e permitindo, né, que a construção se estabeleça entre todos. Cada indivíduo da família tem seu ritmo, seu jeito de vivenciar as coisas da vida. Tanto os filhos como os pais desenvolvem essas percepções do jeito de cada um. Procurar respeitar estas peculiaridades, desde que não sejam preocupantes, podem ajudar a resolver conflitos familiares de uma forma muito mais fácil. Priorizar o bom humor dentro do lar deve ser um dos temperos, então, que traz sabor ao convívio no núcleo familiar. O bom humor, né? E por vezes nós estamos mal-humorados, porque o mundo exige muito de nós, o trabalho exige muito de nós, as preocupações são grandes, nós precisamos de recursos financeiros, nós nos preocupamos com os nossos filhos, com a educação deles, o que será do nosso amanhã. Então, por vezes, é claro que nós não estamos no melhor estado de harmonia. Mas dentro do possível, é necessário que nós mantenhamos essa serenidade, este bom humor, e eu não digo sempre um sorriso no rosto, mas sempre a tolerância, a paciência, o afeto que se deve se estabelecer ali. Procure encarar os conflitos familiares com mais disposição. Muitos deles surgem por motivos pequenos e são alimentados pelo cansaço e estresse do dia a dia. Encarar conflitos já é melhor do que evitá-los, e há de ser com bom humor, senão fica sempre parecendo cobrança ou bronca. Incentivar o diálogo. O diálogo, ele deve fazer parte das relações que se estabelecem dentro do lar, para que não seja no silêncio que os conflitos venham a se estabelecer. Quando eu promovo o diálogo dentro do lar, eu não me torno autoritário, um déspota, eu não faço com que a minha palavra prevaleça. Eu permito que todos, através do diálogo, se manifestem em benefício daquele convívio que ali se estabelece. Essa é uma das práticas mais fundamentais, e nada adianta viver unidos sob o mesmo teto se não há conversa, se as pessoas não compartilham seus sentimentos e experiências de vida. O diálogo permite saber o que o outro está pensando e sentindo, e é a melhor forma de resolver desentendimentos. Devemos criar momentos de lazer. Lembra que no início eu falei que não há maior alegria, gozo para o espírito de estar junto aos seus. É no lar que nós dirimimos, nós tratamos os conflitos, é no lar que nós assumimos responsabilidades, mas é no lar também que nós mantemos estes momentos de lazer, de alegria, de bem-estar com os nossos semelhantes. Então, fundamental que tenhamos momentos de lazer com os filhos, que a família toda reunida promova uma hora para o aprendizado, para estarem reunidos e ali verem um conteúdo, um filme, participarem de uma atividade prazerosa. Os familiares servem de apoio nas horas difíceis, mas também podem ser ótimas companhias para os momentos de distração e divertimento. Procuremos estar disponíveis. Não é pedido que nenhum de nós seja um super-homem ou uma mulher maravilha. Não é isso que nós pedimos aqui. Estar disponível é se fazer presente naquele momento que me é permitido. Que naquele momento que eu estou dentro do lar, eu me torne uma peça de apoio àqueles que dividem o núcleo familiar comigo. Os filhos, o companheiro, a companheira, né? Que seja através do diálogo, que seja através do bom humor, que eu promova essa minha disponibilidade. Evite que a rotina agitada e estressante interfira no contato familiar.
E aqui nós temos uma passagem que diz que a partir do momento em que eu piso no lar, que eu deixo os problemas do lado de fora. O trabalho, que às vezes volta comigo, então que eu deixo do lado de fora. Eu não chego nesse ponto, gente. Eu chego num ponto em que eu volte para o lar, que eu venha com esses problemas, né? Que eu possa estar em desarmonia, mas que pelo menos os que convivem comigo saibam porque eu estou em desarmonia. Eu trabalho por estar bem convivendo com eles naquele momento, mas que eu não me feche e que eles não saibam o porquê desse meu conflito, dessa desarmonia. Então, trabalho por manter este bom ânimo, esse bem-estar. Que eu invista no afeto, que as relações que se estabeleçam, elas sejam permeadas pelo afeto, pelo carinho, pelo gesto, pelo abraço, pela uma palavra amiga. É assim que nós desenvolvemos uma boa atmosfera dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Que eu reconheça os meus próprios erros, que eu me reconheça falho, que eu me reconheça imperfeito, independente de ser o pai, a mãe ou aquele que está tutoriando os filhos, ou aqueles que estão trabalhando junto comigo ali, né? Que eu não me veja como o Senhor da palavra, soberano dos meus atos, não. Que por vezes eu me equivoco, que por vezes eu trato aqueles que estão comigo de forma ríspida e que eu saiba reconhecer esses meus atos falhos e pedir perdão, dirimir estas desavenças para que essas desavenças não se somem e se tornem algo maior. Que eu crie momentos a sós com cada um. Somos individualidades convivendo dentro de um mesmo lar. Então é importante que eu tenha atividades isoladas com um ou com o outro, que um filho que esteja precisando mais de mim naquele momento, seja retirado e esteja mais próximo a mim para que eu possa entender que ele reservadamente me traga os seus problemas. E que acima de tudo eu seja um exemplo. Que eu saiba manter este compromisso assumido na espiritualidade para tornar aquele lar um templo santificado, uma oportunidade de crescimento a todos que ali bem convivem. Então, fica para nós a reflexão para a noite desta importante oportunidade que nos chega de nós convivermos com pessoas queridas, maravilhosas, que estão conosco a dividir mais uma jornada. Que sejam estas pessoas que na espiritualidade formem esta grande família universal. Que a paz do Senhor esteja conosco e permaneça nesta noite.